Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre como calcular autovalores e autovetores. Bom, a gente viu até agora o que são os autovalores e os autovetores. Se a gente tem uma matriz quadrada A, como por exemplo essa daqui, e a gente vê que, por exemplo, se a gente aplica a matriz ao vetor 1, 0, a gente obtém de volta 2 vezes o vetor 1, 0. Então, nesse caso aqui, a gente diz que 1, 0 é um autovetor associado ao autovalor lambda igual a 2. E se a gente aplica a matriz A ao vetor 0, 1, a gente obtém uma vez o vetor 0, 1. Ou seja, 0, 1 é autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1. Tá, mas aqui isso foi dado pra gente. Como é que a gente calcula esses autovalores e autovetores? Vamos começar vendo primeiro como calcula autovalor. Para calcular autovalor, a gente tem que achar a raiz do polinômio característico, que é o polinômio desse tipo aqui, um polinômio de lambda. Aqui nesse polinômio a gente tem a matriz A, que é uma matriz quadrada n por n, que a gente quer calcular os autovalores. O lambda são os autovalores e o i é a matriz identidade n por n. Então, no nosso exemplo com a matriz A, que tem a primeira linha 2, 0 e a segunda 0, 1, vamos calcular os autovalores dessa forma. Vamos calcular primeiro a matriz que a gente tem que achar o determinante, que é A menos lambda I. A matriz A foi dada, que é 2, 0, 0, 1. O lambda é o que a gente quer achar. E o I vai ser a matriz identidade 2 por 2. Então, vai ser essa matriz aqui. Então, aqui a gente vai ter 2 menos lambda. O 0, aqui o lambda vezes 0 vai dar 0. 0 menos lambda vezes 0 vai continuar dando 0. E aqui 1 menos 1 vezes lambda. Então, 1 menos lambda. Agora, a gente tem que achar o determinante dessa matriz e igualar isso daqui a 0. Porque a gente está interessado nas raízes do polinômio. Então, vamos calcular o polinômio dessa matriz. Esse é o polinômio desse cara aqui. E aí a gente calcula esse determinante, que vai ser, como é uma matriz 2 por 2, a gente faz essa diagonal menos essa daqui. Então, vai ficar 2 menos lambda, 1 menos lambda, igual a 0, porque a gente está interessado nas raízes. Para isso daqui ser 0, a gente tem que 2 menos lambda igual a 0, ou então 1 menos lambda é 0. No primeiro caso, a gente tira o autovalor lambda igual a 2. E no segundo, a gente acha o autovalor lambda igual a 1. Tá, então agora a gente sabe calcular autovalor. E agora, como é que, a partir desses valores, eu vou achar os autovetores? Para achar autovetor, a gente tem duas formas de fazer. O primeiro é usar a definição mesmo. Se a gente tem que V é um autovetor associado ao autovalor lambda, é porque a matriz A aplicada ao vetor V dá pra gente lambda vezes V. Usando essa definição, a gente consegue calcular os autovetores de uma matriz. Então, vamos fazer isso para o caso da nossa matriz A com o autovalor lambda igual a 1 que a gente achou antes. Vamos usar a definição A vezes V igual a lambda V. Então, substituindo aqui, a gente vai ter a matriz A. O autovalor V é justamente o que a gente quer. Então, a gente vai substituir por um vetor com duas incógnitas, x e y. O lambda, no caso, a gente está calculando para o autovalor lambda igual a 1. Então, a gente coloca 1 vezes o nosso autovalor, que a gente está chamando de x, y. Aí, aqui, a gente vai fazer esse produto aqui. Na primeira linha, vai ter 2x mais 0y. Então, a gente vai ter somente 2x. Na segunda linha, 0x mais y. Então, a gente vai ter y. Isso aqui igual a xy. Porque 1 vezes o vetor xy vai dar só xy. Então, a gente ficou com o sistema aqui dessa forma. 2x igual a x e y igual a y. Aí, olha aqui para essa primeira equação. 2x igual a x só vai ser verdade se x for igual a 0. E y igual a y é verdade para qualquer valor de y. Então, a gente está com vetores desse tipo aqui. Vetores com coordenadas x, y, iguais a o x é 0 e o y é livre.
Colocando o y para fora, a gente vai ter y multiplicando 0, 1. E o 0, 1 é justamente um autovetor associado a lambda igual a 1. Mas ele não é único. A gente viu isso na teoria. O autovetor, a partir de um autovalor, a gente pode ter vários autovetores. Então, se a gente faz lambda igual a 1, ou y, igual a 1, a gente acha 0, 1. Se a gente faz y igual a 2, 0, 2. Então, a partir disso daqui, a gente acha vários autovetores. Agora, vamos ver outra forma de calcular autovetor. Uma segunda maneira de calcular autovetor é a gente fazer a substituição do valor de lambda que a gente quer nessa equação aqui. Vamos ver isso na prática com a nossa matriz A, mas dessa vez com o alto valor lambda igual a 2. Vamos achar esse termo para o A. O A menos lambda I, a gente vai substituir pela matriz. O lambda a gente está calculando para lambda igual a 2, que a gente tinha achado antes. E o I, a matriz identidade. 2 por 2. Aqui é a mesma coisa. O V é o nosso autovetor. A gente não sabe quem é esse V. Então, a gente substitui por um vetor com coordenadas x, y. Isso aqui igual a 0. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar no final nessa matriz, nesse sistema aqui com matrizes. Então, a gente consegue tirar daqui um sistema linear também. Da primeira linha, a gente tem 0x mais 0y igual a 0, ou seja, 0 igual a 0. Da segunda linha, a gente tem 0x menos y igual a 0, ou seja, menos y é 0. Ou seja, y é 0. Então, a gente achou o resultado para y, mas não achamos qualquer valor para x. Se a gente escreve isso como vetor, a gente vai ter x, y, o x variando qualquer valor e o y em 0. Colocando o x para fora, vai ficar x vezes um 0. De novo, a gente achou aqui que um 0 é um autovetor, mas os múltiplos de um 0 também são autovetores. Agora, a gente tem algumas dicas para calcular autovalor e autovetor. A primeira delas, a gente tem que saber é que o determinante de uma matriz n por n é simplesmente o produto dos seus autovalores. Outra coisa que é importante saber é que o traço de uma matriz n por n é a soma dos autovalores. Então, se a gente usa esses dois fatos e a gente tem uma matriz 2 por 2, a gente vai ter isso daqui, ó. O determinante da matriz vai ser lambda 1 vezes lambda 2. O traço vai ser lambda 1 mais lambda 2. Aí dá para ver que a gente tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são o lambda 1 e o lambda 2. E o determinante de A a gente calcula a partir da matriz. O traço de A a gente calcula também a partir da matriz. Então, usando isso daqui, a gente consegue calcular os autovalores para uma matriz 2 por 2. Se a gente tiver uma matriz com uma dimensão maior, só com isso daqui a gente não consegue calcular, porque a gente vai ter um sistema com duas equações mais várias incógnitas. Então, isso aqui pode ajudar no caso de matrizes 2 por 2. Uma terceira coisa também é que os autovalores da inversa são os inversos dos autovalores, mas os autovetores vão ficar os mesmos. Algumas outras coisas que são importantes a gente saber. Os autovalores da transposta são iguais aos autovalores da matriz original. Se a gente tem uma matriz triangular, então os autovalores eles vão ser os elementos da diagonal. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, é uma matriz triangular inferior, os elementos abaixo da diagonal principal são diferentes de 0. Se eu pedir para você calcular os autovalores, você não precisa fazer aquelas contas todas. Você pode simplesmente me dizer que são esses três valores aqui, são os elementos da diagonal principal da matriz. E por último, se a gente troca as linhas e as colunas de uma matriz, a gente não muda os autovalores. O que isso significa? Se a gente quer manter os autovalores iguais e a gente troca a linha 1 com a linha 2, então a gente tem que trocar a coluna 1 com a coluna 2. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.